Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Minha Saga. E hoje nós vamos falar sobre a obrigatoriedade do processo de divórcio na cidadania italiana. Então, Felipe, solta a vinheta! Calma. Fábio, como assim? Minha mãe é divorciada, meu pai é divorciado, meu avô é divorciado, como assim? Calma. Primeira coisa, somente o requerente ao reconhecimento da cidadania italiana precisa apresentar o seu processo de divórcio. Se os seus pais são divorciados, se os seus avós são divorciados, se a galera é divorciada, mas eles não vão para a Itália com você para fazer o processo, eles não vão apresentar o processo no consulado italiano, você não precisa deste processo de divórcio. Este vídeo é para você e todos vocês que são divorciados. Você, divorciado ou divorciada, você precisa apresentar o seu processo de divórcio. E aqui a gente vai tratar disso nesse vídeo. Então, existem inúmeras situações. Então, a pessoa que só é divorciado, então ela casou uma vez, se divorciou. O que ela precisa apresentar? A certidão de casamento original, inteiro teor, traduzida e apostilada, junto com o processo de divórcio. Mas Fábio, naquela minha certidão de casamento já tem as informações, eu fui lá, eu tive que pagar um negócio chamado averbação, que lá consta que aos tais dias do mês tal, segundo o processo XYZ, eu já sou divorciado. Se eu já tenho essa informação no documento, eu não preciso apresentar o outro, né? Errou! Precisa sim. Então não é só porque tá escrito ali que você é divorciado ou divorciada que a gente não precisa apresentar o outro documento. Então sim, você precisa sempre apresentar a certidão de casamento com as averbações de divórcio, mas o seu processo de divórcio. Como que esse processo de divórcio tem que ser apresentado? Como tem muita informação, nem vou me atrever a passar tudo aqui para você, mas eu vou deixar o link de uma página do site do Consulado Italiano em São Paulo. Não importa se você é de outra jurisdição, é perfeito este roteiro do site do consulado. Lá ele explica: se o processo de divórcio foi feito por escritura pública, vai fazer assim. Se o processo foi feito através de um pedido judicial, vai ser feito assado. Quais são as partes que tem que traduzir? O que tem que constar? Quais são os carimbos, os registros, os desenhos e tudo que existe? Então você já tem essas informações aqui. Fábio, mas eu me casei novamente. Então você vai fazer exatamente isso daqui que eu te falei: casamento anterior, divórcio e a sua certidão de casamento atual, para que ela seja transcrita no Comune. Então, as duas certidões serão transcritas e o divórcio vai ser anotado lá na sua certidão, no seu livro de casamento na Itália. E aí tem aquelas situações que existem, eu já tive clientes presencialmente na Itália assim, que a pessoa tinha 3 casamentos e 2 processos de divórcio. Sim, já peguei, e não foram, acho que foram uns 3 casos já. Fábio, você tá me dizendo? Tô. Não. Sim. Verdade. Você vai ter que apresentar as 3 certidões de casamento e os 2 processos de divórcio com as principais partes traduzidas. Fábio, que absurdo! Ah tá, eu não falo pra você que é um absurdo ficar casando e separando desse jeito, pra você falar que é um absurdo ter que apresentar tudo isso. Tá, brincadeiras à parte, sim, você precisa apresentar. Por quê? Lembre-se, tudo isso que aconteceu com você no Brasil foi sendo registrado nos momentos que foram acontecendo, certo? Pois é, você está obtendo o reconhecimento da nacionalidade italiana. A Itália precisa também saber de todas essas informações. Você não é só direitos e deveres nada, não é? Então você tem o dever, por exemplo, de manter todos os seus registros atualizados na Itália. E manter os seus registros atualizados significa apresentar todas as certidões civis de nascimento, de casamentos e de divórcios, separações que aconteceu com você no Brasil, porque isso tem que ser transcrito para os determinados livros e aí sim o seu status civitatis, ou seja, o seu estado civil vai estar atualizado também na Itália, tá bom? Então, se você já me acompanha aqui, se você já gosta do nosso trabalho, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ó, botãozinho vermelho, e aí você me ajuda a espalhar mais informações nessa bolha gigante da cidadania italiana, tá bom? Grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.